Meus amigos, bom dia. A gente vai então começar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações. Nós estamos no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, entrando no item número 5, Preocupação com a Morte, questão 491, começando por ela. E queria começar trazendo para você uma pequena história, para falar um pouquinho, porque lembrando que quando se fala sobre penas e gozos terrenos, essas penas, né, aquilo que traz para nós algum tipo de sofrimento, algum tipo de temor, de tudo aquilo que a gente já conversou, a morte não pode ser diferente. E a morte então vem a ser para nós uma das grandes aflições, ou por nós mesmos, do medo daquilo que está por vir, ou daqueles que estão próximos, né? A perda de alguém que é querido, né? E eu queria começar com uma pequena história para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa questão, que há muito tempo o homem resolveu fazer um trato com a morte, né? Prometeu a ela que não ofereceria nenhuma resistência quando chegasse a hora dele partir lá para o outro lado, mas ele pediu em troca que fosse avisado com antecedência, porque ele queria ter tempo suficiente para poder resolver suas coisas, se despedir dos seus amigos, terminar todas as suas tarefas e tudo mais. O acordo foi feito e tempos depois houve um acidente na cidade onde ele morava e muitos amigos desse homem morreram. Tempos mais tarde, alguns anos, o vizinho mais próximo dele faleceu também. Depois foi a vez do tio dele, até que o homem ficou doente, e em alguns meses ele se deparou com a morte, que ela apareceu diante da cama dele, e ela tinha ido para buscá-lo. Ele ficou revoltado e reclamou, né? Mas eu pedi para que você me avisasse quando viria, e eu não recebi nenhum sinal. E a morte respondeu: a morte dos seus amigos, do seu vizinho, do seu tio não te bastaram? Então, a partir dessa pequena história, a gente começa a perceber sempre essa grande preocupação que todos nós temos com esse momento tão crucial para todos nós. E antes da gente começar a estudar propriamente aquilo, né, bom dia Bruno, aquilo que a doutrina passa para nós, que os Espíritos nos trazem de esclarecimento, e mais algumas reflexões em torno desse assunto, tem um artigo muito interessante, escrito pela Maria Fernanda Vomero, na revista Super Interessante, como sempre, um artigo super interessante, de fevereiro de 2002. E o tema é exatamente isso, era uma matéria de capa, escrito Morte. Nós todos vamos morrer, e acredite ou não, esse é um evento tão natural quanto nascer, crescer ou ter filhos. No entanto, a ideia da finitude nos enche de terror. Por quê? Será que precisa ser assim? Dá para sofrer menos? E aí então ela conta para nós aqui uma história introdutória e depois traz algumas reflexões. A gente não vai ler naturalmente o artigo inteiro, que ele é bastante extenso, então a gente fica ali até num ponto onde a gente já consegue absorver um pouquinho da essência desse artigo publicado. Há muito tempo no Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços, sem que ela nada pudesse fazer. Desesperada, saiu pelas ruas, implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um monge budista, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava abatendo. O mestre então respondeu que havia sim uma solução para a sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu exultante em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Muita gente morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte na nossa família. Aqui nós já perdemos um bebê também.
depois de vencer a cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição. Voltou a ele e disse: o sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que eu era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. A morte pode ser vista como um mistério incompreensível, ou como um absurdo inaceitável. A morte pode até ser tratada como um tabu, assunto do qual a maioria das pessoas não gosta de falar. Mas seja como for, aceitemos isso ou não, a morte é um fato, uma realidade inexorável, e que vem para todos nós. Por mais que queiramos nos esconder dela, deixar de existir é uma coisa tão natural quanto existir. Na verdade, a morte é provavelmente a única coisa certa na sua existência ou na minha, e também da dos nossos pais, nossos filhos, nossos ídolos e inimigos, de todas as pessoas que amamos e mesmo daquelas que jamais chegaremos a conhecer. É certo que todos nós vamos morrer um dia. Pessoas boas, pessoas ruins, gente de Xanxerê, Santa Catarina, ou em Nagano, no Japão. Esse dia pode acontecer amanhã ou daqui a 60 anos. A morte faz parte da vida. Todos começamos a morrer exatamente no dia em que nascemos. A morte, portanto, é uma etapa da nossa existência com a qual temos que conviver. Pode-se conviver melhor ou pior com ela, mas não se pode evitá-la. Pode-se aceitar a sua inevitabilidade ou olhá-la de frente. Ou pode negá-la, fugir dela, imaginar que não pensar na morte pode fazer com que ela deixe de acontecer com você ou com sua família. Mas o fato é que todos nós estamos programados para nascer, crescer e morrer. Uma obviedade esquecida por boa parte da sociedade ocidental contemporânea, que teima em ver a morte como um evento artificial, inesperado, injusto. Sobretudo, costumamos vê-la como um evento exclusivo, pessoal, que isola quem sofre uma perda por meio da dor do resto do mundo. Quando, ao contrário, não há nada menos exclusivo do que morrer, nem nada que perpasse mais a humanidade do que o sofrimento de uma perda. Como está expresso na fábula tibetana, a morte não é um privilégio nem desgraça particular de ninguém. Ela chega para todos, sem exceção. Mas afinal, se a morte é tão comum e corriqueira, por que ela nos causa tanto medo? O maior desejo do homem é a imortalidade, diz a psicóloga Ingrid Eslinger, da Universidade de São Paulo, acostumada a atender pessoas em situação de luto. Ela, provavelmente, essa psicóloga, fazendo um parêntese, deve ser especialista em tanatologia, que é uma especialidade clínica da psicologia, específica para lidar com estados de luto, né? E ela continua: por isso, muitas vezes a morte é considerada uma inimiga e uma adversária que poderia ser vencida pelos avanços científicos tecnológicos do século XX, que aumentaram indiscutivelmente a eficiência dos diagnósticos, dos medicamentos, das técnicas cirúrgicas, etc. O sonho da permanência ganhou um reforço com as melhorias trazidas pela medicina, com o aumento da expectativa de vida, com a possibilidade de haver cura para todas as doenças, como o câncer ou a AIDS. Enfim, soa como um despropósito falar de morte a quem tem as descobertas da ciência a seu favor. Afinal, se existem meios de prolongar a vida útil do ser humano, de manter-se jovem, de atrasar o envelhecimento, de viver mais de 100 anos, por que pensar na finitude? É um paradoxo. A valorização da vida e a ilusão de eterna beleza e jovialidade trazidas pela vida moderna acabam gerando, por meio do apego a isso tudo, muito mais tristeza e sofrimento pelo fim inevitável da existência do que felicidade pelo mais de vida que proporcionam. O mundo ocidental transformou a morte num tabu. Ela costuma ser ocultada das crianças e banida das conversas cotidianas. Tudo aquilo que possa lembrá-la, a enfermidade, a velhice, a decrepitude, é escamoteado. Os doentes morrem no hospital longe dos olhos, e não raros do coração, de seus amigos e parentes. E os rituais de luto são cada vez mais rápidos e pragmáticos. O medo natural
que todo ser humano sente diante da própria finitude, vira pânico. E mesmo a morte natural, não causada, por exemplo, pela tremenda violência que a cada dia assola os cidadãos do Brasil, acaba virando sinônimo de aniquilamento sumário, de abreviamento. O que, no mais das vezes, não corresponde à realidade, por se tratar apenas de uma vida que chegou naturalmente ao fim, de uma existência que simplesmente expirou. Partimos de ideias preconcebidas sobre a morte, formadas a partir da nossa personalidade, da educação familiar e do ambiente sociocultural e religioso em que vivemos, diz a psicóloga Bel César, do Centro de Dharma da Paz, em São Paulo, e autora de Morrer não se improvisa. Tais são rótulos que muitas vezes não correspondem à experiência humana e acabam alimentando fantasias amedrontadoras. Refletir sobre a morte pode torná-la mais familiar e, portanto, menos ameaçadora, diz. O primeiro passo para conviver melhor com a ideia da morte é esquecer aquela imagem medieval, um tanto tétrica, de um esqueleto coberto com uma capa preta carregando uma foice afiada na mão. Talvez uma imagem melhor para a morte seja imaginá-la como um fim de uma festa muito bacana. Você já sabia que ela acabaria, que ela teria que acabar em algum momento. E pensando bem, talvez não seja de todo mal que essa festa termine. Você aguentaria dançar na pista para sempre? Por melhor que seja a música, tem uma hora que seu corpo e sua mente pedem descanso. E aí talvez seja o momento mesmo de sair da pista, serenamente, sem traumas, e dar lugar a quem está chegando à festa cheio de gás. Bel propõe um exercício de meditação, inspirado nas práticas budistas. Repita a palavra morte de olhos fechados muitas vezes. Surgirão pensamentos, imagens e sentimentos muitas vezes antagônicos. Mas se você continuar essa experiência de mergulhar até onde a palavra morte o levar, verá que algo dentro de você mudará positivamente, diz ela. O medo da morte é um sentimento inerente ao processo de desenvolvimento do ser humano. Aparece na infância, a partir das primeiras experiências de perda, e tem várias facetas. Trata-se de um medo do desconhecido, somado ao medo da própria extinção, uma ruptura da teia afetiva, da solidão e do sofrimento. O medo da morte é fundador da cultura, diz a socio-antropóloga Lucy Des-Aulins, responsável pela disciplina de estudo sobre morte da Universidade de Quebec, em Montreal, Canadá. Esse medo funciona como pivô e como motor de todas as civilizações. A partir do desejo de perenidade, se desenvolvem as instituições, as crenças, as ciências, as artes, as técnicas e mesmo as organizações políticas e econômicas. Esse é o lado, digamos, vital da morte. O medo da morte nos força a viver, a nos relacionarmos, a procriarmos, a criarmos, a construirmos coisas que nos transcendam, diz Lucy. Na ilusão da imortalidade, o ser humano acredita que suas obras sejam permanentes e garantam que ele não seja esquecido. Cada um adapta à própria maneira a máxima plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Isso ocorre porque, para o nosso inconsciente, a morte nunca é impossível nem admissível quando se trata de nós mesmos. A ideia da não existência provoca tal desconforto que a mente humana acaba criando alguns mecanismos de defesa para fugir dessa realidade, diz o psiquiatra e psicanalista Roosevelt Smack Cassola, da Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo. A negação e a repressão da ideia da morte são exemplos desses artifícios. Nada disso é novidade. Desde os tempos mais remotos, os homens já enxergavam a morte como um elemento antagônico à vida, e não como parte integrante e inseparável dela. Talvez fosse mais fácil aceitá-la como fato natural quando ela acontecia aos borbotões, quando a expectativa de vida das pessoas era de 35 anos. Mas o estranhamento e o terror sempre existiram. As pinturas encontradas nas cavernas, nas paredes das cavernas, como Lascaux ou Chauvet, na França, revelam o incômodo que a morte provocava no homem de 30 mil anos atrás. Os episódios alegres, como as caçadas, eram retratados em cores vivas,
usando óxido de ferro, que é alaranjado, ou calcário, que é amarelo. As imagens fúnebres, por sua vez, eram pintadas de cores escuras com carvão. O antagonismo se mantém dentro de cada um de nós, no jogo constante entre Eros, o deus grego do amor, e Thanatos, o deus da morte, para usar uma imagem cunhada por Sigmund Freud, fundador da psicanálise. As forças da vida, representadas por Eros, estimulariam o crescimento, a integração, a autoprojeção, a autoproteção e a sobrevivência. As forças da morte, representadas por Thanatos, alimentariam os instintos destrutivos e as atitudes de autossabotagem, por exemplo. Da conciliação dessas forças contraditórias, surgiria o equilíbrio e o vigor emocional necessários para viver. No entanto, o medo de morrer pode gerar um apego desmedido a elementos cotidianos e um consequente desespero diante da possibilidade de vir a perder tudo com a morte: a companhia dos amigos, o carro novo, os imóveis, o status social, os projetos não realizados. No budismo, assim como na tradição cristã, o desapego é a condição essencial para uma boa morte. Naturalmente assumimos que precisamos dominar alguma coisa para que ela não nos traga felicidade. E nos perguntamos como é possível saborear alguma coisa se não podemos possuí-la. Escreve Sogyal Rinpoche em seu livro, O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. E ele continua: mas na morte não podemos levar nada conosco. Nem bens, nem diplomas, nem sucesso. Eis aqui outro paradoxo. Para viver bem, sem o temor e o tormento da ideia do fim, é preciso cultivar um certo desapego em relação à vida. Em outras palavras, para experimentar a boa morte e morrer serenamente, em oposição a viver atarantado pela iminência da cadavérica e assim morrer sofrendo, é preciso absorver a ideia de que, como quase tudo neste mundo, também nós somos impermanentes. E aqui uma pequena lembrança de um trecho interessante sobre reflexões da filosofia. Para quem busca na filosofia maneiras de lidar melhor com a morte, as reflexões finais do filósofo grego Sócrates, condenado a tomar cicuta, um veneno fatal, realizadas no século V a.C., representam um excelente exercício de aceitação. Diz Sócrates: porque morrer é uma outra coisa, é uma outra dessas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e, para a alma, uma migração deste lugar para outro. Em outras palavras, para quem não aceita na continuação da vida, a morte é o nada. É a existência completa de angústias e desesperos. É o fim das aflições. E para quem acredita na continuação da vida, a morte é a passagem dessa existência para outra melhor. De qualquer modo, a dor estaria na vida e não na morte. Quando chegou o momento de beber o veneno, Sócrates disse a seus discípulos numa última lição: mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vocês para viverem. Mas quem vai para a melhor sorte é segredo, exceto para Deus. E aqui então depois o artigo continua aqui em mais algumas páginas, né, que são bem interessantes de analisar. Quem quiser depois então dar uma lidinha nesse artigo, é só acessar aqui esse link ou procura lá no site da Super Interessante a edição de fevereiro de 2002 e dê uma lidinha por lá, que vale a pena. Então a gente fez aqui uma pequena introdução, e de propósito eu peguei dessa revista, porque ela é completamente imparcial com relação às opiniões, com relação à visão, e ela traz uma resposta exata daquilo que as pessoas pensam a respeito da morte. Se nós chegássemos na rua e fizéssemos uma pergunta para as pessoas: você tem medo da morte? O que você acredita que há depois da morte? Cada um daria uma resposta diferente, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas crenças, até mesmo de acordo com a sua coragem
para lidar com esse assunto. Porque fazer uma pergunta como essa para alguém que tem medo, por exemplo, só o fato de você perguntar isso para ela já parece que você já a condenou, né, a algum tipo de sofrimento, algum tipo de transtorno provocado pela morte, ou a ela, ou a alguém próximo, né, o tipo de uma maldição que você acaba depositando sobre ela. Então, quando nós falamos sobre esse tema, né, a antropologia, que é o estudo do homem, da sua cultura, do seu desenvolvimento, da sua história, a cultura da morte no passado ela era bastante interessante, porque nós podemos imaginar na época, lá dos primórdios da civilização humana, né, do ser humano, não da civilização ainda, porque ele não era civilizado, mas ele vivia ainda em função da natureza. A gente pode imaginar, o homem naturalmente, nós conversamos sobre isso ontem, é um ser gregário, ele depende do contato com o seu semelhante para que ele possa se comunicar, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa interagir. Isso é um fator natural do ser humano, nós nascemos com essa tendência a buscar o semelhante. E aí então, naquela vida comunitária que ele tinha, nós podemos imaginar que de repente alguém ficava doente, e a gente pode imaginar o tempo de vida naquela época, né? Os espíritos atingiam a adolescência, atingiam a juventude um pouquinho mais, e aí então, né, na vida biológica, e já desencarnavam. Exatamente porque qualquer tipo de situação, qualquer dor de cabeça, qualquer constipação, qualquer ferimento podia gerar para ele um grande transtorno e levá-lo à morte muitas vezes. Além da hostilidade daquele ambiente, da temperatura, da falta de comida, dos animais, das plantas venenosas, enfim, tudo. E aí então ele vivendo naquela comunidade, de repente ele podia imaginar que um colega seu, que repartia, né, ali o espaço onde ele vivia, ou ele não acordava, ou ele caía e não levantava mais, e aí tentavam cutucá-lo para ver se ele levantasse, para ver se ele levantava, e não obtinha nenhuma reação. E aí então ele ia embora, deixava o companheiro ali, voltava um dia, ele continuava daquele jeito, voltava em outro, continuava daquele jeito, e de repente o corpo começou a entrar em decomposição, e ele, cada vez que se aproximava do amigo, ele o via daquela forma. Vendo-o daquela forma, ele começou então a se impressionar. E dá para a gente imaginar, quando ele olhava aquilo, ele dizia: eu não quero que isso aconteça comigo. E então aquele silêncio, aquela imobilidade, aquela decomposição começou a criar dentro da mente do ser humano um temor por algo que ele sequer conhece, mas ele via aquilo e provocava nele um certo receio. Naturalmente, a gente lembra sempre que muitos dos traumas que nós vivemos durante a nossa existência são gerados por experiências pós-morte. Então o espírito preso ao corpo físico começa a ver aquele que era o seu corpo, aquele que tinha tanto apego, já que todos os seus interesses estavam voltados especialmente para o mundo material, ele continuava então vinculado àquele corpo. E aí, então ele via aquilo tudo, né? Hoje nós temos ali algumas respostas obtidas nas terapias de vivências passadas, onde nós temos ali alguns psicólogos que fazem uma regressão de memória e encontram pessoas encontrando traumas da sua vida atual geradas no momento do desencarne em existências anteriores. Ou o momento de um acidente, ou o momento de um sangramento, de uma doença. Quando ele se desprende, ele começa a ver seu corpo em decomposição, começa a observar o corpo infestado de baratas, infestado de vermes, e aí então ele tem a vida dele, muitas das vezes, com esse receio, com esse medo desses elementos que remontam àquela lembrança anterior, e aí então provocando grande pavor. Pessoas com pavor de baratas, por exemplo, fazendo regressão de memória, algumas delas já se encontraram em processo de decomposição, vendo baratas caminhando sobre seus corpos. E o espírito estava ali preso assistindo aquilo tudo. E hoje levam esses traumas, levam essas imagens negativas, pavorosas, para a sua vida atual, que já não tem mais sentido, mas ele continua ainda vivendo dessa forma. Então a cultura da morte ela foi passada, depois que o homem conseguiu se organizar um pouco mais, ele conseguiu
se orientar um pouco mais, desenvolver um pouco mais da filosofia, do raciocínio, a sua inteligência e tudo mais, ele começou então a fazer com que aquele momento de morte, quando ele já entendia que era realmente uma separação definitiva para ele próprio ou para a comunidade onde ele vivia, ele começou então a fazer com que aquele momento se tornasse um momento especial e começou a realizar os cultos para que homenageasse aquele que partia, assim como todas aquelas forças invisíveis dos seus deuses, da natureza, para acolher aquele corpo. Só que essa despedida era sempre naquele tom de sofrimento. E aí então aquelas imagens, como a gente viu no artigo, uma descrição, por exemplo, feita de preto, cinza, não tinha aquela mesma vivacidade das cores, por exemplo, que utilizava nas caçadas, nas festas, nas danças, nos seus cerimoniais. Mas ele sempre lembrava esse momento da morte como algo negativo, como algo que provocava sofrimento. E isso vem sendo passado de gerações a gerações, milênios no passado, não é como nós vimos? Naquelas pinturas rupestres, de 30 mil anos no passado, o homem já via a morte como algo que provocava sofrimento. E aí então o homem começou a se orientar, o pensamento religioso começou a se elaborar, sem uma religião elaborada, com uma grande estrutura, mas era uma forma que o homem começou a utilizar de se comunicar com o mundo espiritual. E a morte estava envolvida nisso. Porque, mesmo assim, esse ritual de morte para ele não significava necessariamente o fim de uma existência, mas significava que aquele indivíduo tinha ido embora para algum lugar. E aí, então ele relacionava a morte com esse culto ao mundo espiritual. A partir daí, o homem começou a formalizar suas instituições, a formalizar a sua religião e fazer com que esses rituais de passagem fossem mais elaborados, mas ainda assim sempre permeados de dor. Então era aquele silêncio, quando se falava assim, aquele pensamento fúnebre. Essa palavra fúnebre não significa necessariamente funeral, significa silêncio, sofrimento, tristeza. Porque funeral é simplesmente ali um ritual onde você sepulta o corpo de alguém que partiu para o mundo espiritual. Mas ele continua permeado com aquela ideia sombria, aquela visão sombria. E aí então essa cultura foi se espalhando em todos os lugares do mundo. Onde quer que houvesse uma situação de morte de uma pessoa, entre as sociedades civilizadas, entre as sociedades primitivas, onde quer que fosse, eles faziam aquele ritual para formalizar aquele momento tão especial de separação que continuava sendo também aquela ideia de tristeza. O soldado colocou: o medo da morte passou a ser substituído pelo conhecimento sobre o além. Mais ou menos, né, soldado? Nem todas as culturas ainda conseguiram essa facilidade de falar com a morte. Como a gente lembra, se você pegar, por exemplo, um programa do National Geographic que fala sobre tabus, eventualmente a morte faz parte disso. E quando você fala assim, vamos conversar sobre a morte, muita gente sai da sala, muita gente começa a passar mal, muita gente começa a lembrar, então não é algo que é tão simples assim de tratar desse assunto. Ele continua ainda sendo um tabu, continua sendo ainda um tema que dificilmente as pessoas têm coragem de conversar. E sempre que conversam sobre isso, elas já começam a ter aquele sentimento de pesar, aquele sentimento de tristeza e de medo. Então, na verdade, é uma barreira que o ser humano precisa quebrar. E esse conhecimento da vida após a morte, principalmente daquilo que a doutrina traz para nós, não como uma descrição fantasiosa, mas com o depoimento dos próprios indivíduos que passaram para o outro lado, a gente vai começando a moldar a nossa forma de ver. A gente vai daqui a pouco conversar um pouquinho mais sobre isso também. E aí, então, tão natural quanto o próprio nascimento, a morte veio como uma passagem de transição, como uma forma de transição. Então, nascer, crescer e morrer. Essa era a visão simples que nós tínhamos no passado, e hoje nós temos também um renascimento, que já é uma forma diferente de ver, que ainda é uma outra barreira que a sociedade precisa quebrar, acreditando que renascer, por exemplo, a reencarnação, ela nada mais é do que uma questão de ponto de vista de cultura, e não como uma lei natural. Quando ela passar a ser vista como uma lei natural, nós veremos na morte um estágio visto por uma forma diferente daquilo que tradicionalmente nós vemos. Dentro da educação religiosa, de um modo geral, em especial a gente trata, obviamente, aqui do nosso mundo ocidental, mas no Oriente Médio,
também não é muito diferente. Se nós vamos, por exemplo, na Índia, nós vemos ali as pessoas morrendo, sendo sepultadas, sendo cremadas em público, e aquilo acaba sendo natural. Para nós que somos ocidentais, quando chegamos num ambiente como aquele e vemos as pessoas no meio de uma fogueira grande pegando fogo na beira de um rio e as pessoas transitando como se nada tivesse acontecido, é algo que nos choca, mas é o modo como eles cultuam a morte. Se a gente vai, por exemplo, para o Oriente Médio, nós vemos ali na cultura muçulmana principalmente, na cultura muçulmana, nós vemos ali que eles não usam caixões. O que eles fazem? Eles lavam os seus mortos, os envolvem num lençol branco e colocam esse lençol direto na terra. Exatamente porque é a forma como eles entendem que a natureza vai lidar com aquele corpo, enquanto que o espírito vai para algum lugar do seu destino. Seja para um lugar infernal, seja para um lugar celestial, seja como for. Para nós da cultura ocidental, no Oriente Médio, lá no Oriente, no Extremo Oriente, nós temos no Japão aqueles festejos onde eles levam comida, onde eles levam enfeites, adereços, para poder celebrar aquele momento de passagem com uma certa tranquilidade, mas não sem necessariamente a dor. Mas eles querem festejar aquele momento de passagem pela confiança, pela crença que eles têm de que o indivíduo vai seguir para um caminho melhor, para um caminho diferente. No Egito, a gente lembra das grandes pirâmides, quando construíam aquelas estruturas enormes, acreditando que o indivíduo que parte para o mundo espiritual vai voltar, desde que ele tenha ali a devida orientação e desde que esteja tudo em condições, como o seu corpo mumificado, os seus órgãos colocados naqueles potes separados e tudo mais. Aqui no mundo ocidental, nós aprendemos, principalmente com a educação cristã, em especial com a influência forte da Igreja Católica e também com uma certa sequência das igrejas protestantes, nós temos ali o momento da celebração, onde as pessoas ficam de luto, utilizando o preto, chorando, fazendo as suas orações, seguindo o féretro para poder fazer ali o sepultamento do morto. Depois nós temos ali a missa de sétimo dia, sempre envolvidos com a dor. Aqui no Brasil, em especial, no interior, nós não temos mais isso nas grandes cidades, mas no interior nós temos ali os velórios, por exemplo, realizados nas próprias residências. Eu me lembro quando era garoto que muitas vezes a gente passava na porta das pessoas e tinha um pequeno luminoso que era cedido pelas funerárias, que ele era preto com uma cruz branca. E as pessoas ligavam na tomada na porta das casas e colocavam esse luminoso para fora. E isso quando eu morava em Mato Grosso, né, que é uma cidade muito pequena, né, não sou tão velho assim, mas quando a gente vai para um ambiente como esse, a gente vê um outro universo, né? E ali então a gente passava pela frente e via aquele luminoso aceso, e aí então, como crianças, naturalmente passava com toda aquela curiosidade, olhava para dentro e tinha ali o corpo do morto, sustentado por cavaletes, no meio da sala da pessoa. E aí depois ali parava o carro da funerária, colocava no carro e depois foi em casa. Né? O Zé lembrou aqui das carpideiras também, que eram aquelas pessoas que eram contratadas para poder chorar, para valorizar o morto. Isso já é mais um efeito do orgulho do ser humano. Né? Ainda faz até hoje, Luziana Brás? Pois é. Então, muito mais pelo orgulho, para dizer que aquela pessoa era importante, contratando as carpideiras. Por outro lado, nós temos também ali aquelas situações de beber o morto, aquela cultura, né, onde os visitantes iam até a casa, tomavam ali aquele gole de cachaça, despejavam um pouquinho no chão para beber o morto. Então, cada lugar do planeta, a gente tem ali uma forma diferente de lidar com essa questão da morte, isso por causa da religião, isso por causa da educação religiosa que tiveram e por causa da sua cultura. Hoje, por outro lado, nós temos também, além da educação religiosa, a influência da ficção, a influência da mídia, em que nós vemos a morte ali, não apenas a morte propriamente dita, como um momento de sofrimento, mas nós temos também o pós-morte, que é algo angustiante, trazido, por exemplo, pelos filmes de suspense, pelos filmes de terror, em que as pessoas não têm essa educação, exatamente porque hoje as religiões não são tão influentes na educação, elas são muito mais influentes nos rituais do que a educação, por falta de orientação, por falta de esclarecimento. E aí, então nós temos a mídia que educa a mente das pessoas. E aí, então, com certeza, você pode se imaginar
que um dia, principalmente agora na época dos zumbis, então a gente já viu como é que ficam as coisas, né? O indivíduo morreu, bom dia pessoal que chegou. O indivíduo morreu, foi sepultado e de repente a mão dele sai da terra do cemitério e começa a se mexer. E aí então ele levanta e sai caminhando. Michael Jackson fez isso, né? Popularizou ainda mais essa ideia no filme, no clipe Thriller. Quando começaram a sair os mortos dos túmulos. Então muitos filmes do passado começaram a trazer essa imagem também. E isso, por mais engraçado que seja, por mais ridículo que seja, Zé do Caixão aqui no Brasil na década de 70 popularizou isso também aqui com os filmes com seus defeitos especiais, né? Não efeitos. Também trouxe a ideia da morte como alguma coisa assustadora. Então, quer dizer, não basta você sofrer pela perda de um ente querido, ou você sofrer pelo medo de perder aquilo que você conquistou. Ainda por cima você vai sofrer como alguém do mal, alguém que mata ou que morre, além da morte, além daquele momento. Então isso gera para nós uma certa influência, um estímulo para a nossa imaginação de uma forma muito negativa. Daí então quando você fala em morte, a primeira coisa que você lembra é de um filme que você assistiu. Ou de um velório que você assistiu. Me lembro na década de 80, começo da década de 80, em 1980 para ser mais preciso, no mês de janeiro, no primeiro mês daquela década, quando meu avô desencarnou. Desencarnou ali por volta dos seus 70 anos de idade, mais ou menos. E eu tinha 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos. E aí então vamos para o cemitério todo mundo. E aí você com 11 anos de idade, alguém que você não convivia todos os dias, você visitava de vez em quando, e aí então via aquela cena. E aí na verdade criança estava procurando barata para pisar, procurando flor para poder mexer, conversar com os outros primos, aquela coisa toda. Mas de repente quando chega aquele momento em que o caixão é aberto no meio daquela sala, as pessoas deitam em cima do corpo e começam a chorar. E é aquela gritaria, porque ele vai embora, porque ele nunca mais volta, e aquilo fica registrado. Então, para a gente poder perceber que existem momentos que ficam marcados na vida da gente, simplesmente porque nos chocou de alguma forma. E desse momento em especial, não me chocou necessariamente a morte, mas o comportamento das pessoas. Quando eu lembro do sepultamento, por exemplo, quando os coveiros estavam ali fazendo, né, preparando o buraco e descendo o caixão, e eu, em vez de olhar para o caixão, eu ficava olhando para o rosto das pessoas. As pessoas chorando, e se abraçando, e sofrendo e tudo mais. E isso gerou em mim uma imagem muito negativa da morte, não que me traumatizasse, mas percebendo que todas as vezes que eu vou a um lugar como esse, vejo pessoas daquele mesmo estado, se debruçando em cima dos caixões, fazendo aqueles escândalos e tudo mais. O que é muito natural, porque cada um reage a essa situação de acordo com o seu aprendizado, de acordo com a sua cultura. Se a morte para ele é algo pavoroso, algo que representa dor, que representa sofrimento, que representa uma perda, é natural que elas reajam assim. Mas então, estudar sobre isso, falar sobre isso e compreender realmente essa realidade, é isso que vai fazer a diferença. Algo que nós entendemos sobre medo da morte, por exemplo, são os tipos de morte que ocorrem por aí. Que todo mundo pergunta assim, né? Se você fosse morrer, como é que você escolheria? Algumas pessoas vão dizer, eu preferia que fosse dormindo. O outro diria, eu preferia que fosse rápido. Então nós escolheríamos ali sempre aquele modo mais confortável de passar para o outro lado. E aí os tipos de morte nós temos aqueles que desencarnam no momento de dormindo, não acordam mais. Outros que desencarnam com uma doença, que ficam durante um período breve, ou um período médio, ou um período longo, hospitalizados, sofrendo de uma doença e tudo mais. Aqueles que desencarnam em virtude de um acidente, em virtude de uma violência urbana, que de uma hora para outra ele sai de casa, de repente o telefone toca. E vem aquela notícia dizendo, olha, não está mais. Aí a pessoa, peraí, mas como assim? E tem até uma situação interessante de um filme chamado Contágio, desculpem. Um filme chamado Contágio, que fala sobre uma grande epidemia mundial onde as pessoas acabam morrendo, né, numa circunstância bastante dolorosa. Aí tem uma cena interessante em que o marido conversa com a esposa viajou para a China, voltou contaminada, com uma tosse, com mal-estar. E aí então ele conversava com a esposa e tudo mais, estava tudo muito bem. De repente ela caiu no chão em convulsões.
E ele correu com a esposa, desesperadamente foi para o hospital, deixou a esposa no hospital, ficou na sala de espera. Pouco tempo depois o médico volta e fala, olha, sinto muito, mas a sua esposa faleceu. Aí ele para um pouquinho e diz assim, tá bom, posso falar com ela agora? Aí o médico falou, não, o senhor não entendeu, ela acabou de falecer. Ela morreu. Ele falou, mas como assim falecer? Eu trouxe ela para cá agora, ela estava viva, como é que ela morreu? E aí então mostra uma certa resistência da personagem para essa situação. Quer dizer, por mais óbvio que fosse, o médico trouxe essa notícia, ele resistiu para poder. Quer dizer, o cérebro dele demorou para processar aquela ideia. Quer dizer, a partir do momento em que ele disse, a sua esposa faleceu, ele falou, tá, tudo bem, eu posso vê-la agora? Então é como se fosse um bloqueio que o cérebro tem, nosso cérebro tem, para evitar que esse tipo de informação nos provoque algum tipo de choque. Porque realmente é muito difícil da gente aceitar. Outros tipos de morte, nós temos aquela morte natural. Saiu hoje no jornal, por exemplo, a mulher mais velha do mundo veio a falecer ontem à noite, na Rússia, aos 132 anos de idade. Não é uma data oficial, mas os documentos dela remontam para aquela época. 132 anos. Uma pessoa como essa, quando desencarna, quer dizer, dá 4 nosso, né, Silvia? Eu tenho que viver 4 vezes o que eu vivi para chegar no que ela viveu. Então uma pessoa dessa, quando desencarna, as pessoas simplesmente se despedem. Exatamente porque já viveu o que tinha que viver. A própria forma, o estilo de vida dela, já não era aquele estilo tão ativo como normalmente uma pessoa jovem, em que trabalha, tem família, tem relacionamentos sociais, tem ali seus interesses e tudo mais. A minha avó me desencarnou com 99. Uma com 91, outra com 99. Se isso for genético, vocês vão ter que me aguentar até os 100, vocês vão ver. Se preparem, hein? Então, e quem desencarnar, volta para estudar com a gente, não tem problema. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, a gente vê assim que depois que ela sai, de certa forma, da ativa, com o passar do tempo, as pessoas vão aceitando que ela comece a ficar sem participar ativamente daquele momento. E aí então ela desencarnou, as pessoas simplesmente se despedem e dizem, pois é, ela já viveu bastante. Temos também ali a morte pelo suicídio, que a gente vai estudar no nosso próximo capítulo, que é uma das mortes mais traumáticas, não apenas da visão que nós temos a respeito do suicídio, quando vemos uma pessoa que desencarnou, mas principalmente do histórico dos espíritos que desencarnaram dessa forma. Da mesma forma também as perturbações que são geradas em virtude de cada tipo de morte. Que muita gente pergunta, por exemplo, assim, o que é mais tranquilo, você desencarnar em virtude de uma doença ou em virtude de um acidente? Isso tem influência na continuidade da vida daquele indivíduo, no seu estado de perturbação? A gente lembra que dentro da doutrina, Kardec catalogou como perturbação aquele estado de desorientação que o indivíduo vive, né? Onde estou, quem sou eu, o que aconteceu, não estou entendendo, aquela coisa toda. E isso pode durar pouco tempo, como aconteceu, né, com Samson, que foi ou Sansão em português, que foi um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que 8 horas depois do seu desencarne estava ali dando uma psicografia dentro do velório. Enquanto que outros espíritos demoram anos, alguns meses, anos, alguns séculos para poderem sair daquele estado de perturbação, como era o caso que nós estudamos do espírito de Castelo Darry, lá na Revista Espírita, que ficou 2 séculos e meio nesse estado de perturbação até ter consciência do que aconteceu de fato. Então, isso para nós também gera um certo medo. Como será depois que eu desencarnar? E essa pergunta interessante, Divaldo Franco fala sobre isso, sobre as formas de desencarne. Qual seria a forma mais tranquila para o espírito? Aquela forma súbita ou aquela forma através da doença? E a pergunta foi, há diferença no seu modo de desencarne? A resposta foi muito interessante. Sim, há grande diferença. Porque aquele que desencarna através de uma doença, ele naturalmente, o seu pensamento ficando voltado para a sua saúde, para a preocupação daquilo que está acontecendo, para a preocupação com os seus familiares e tudo mais, ele começa a se desprender dos vícios do seu dia a dia, os vícios da vida. Então, de certa forma, ele vai se desconectando, não apenas fluidicamente, pela degeneração do seu corpo físico e pela ligação do seu perispírito com a matéria, mas também mentalmente, porque ele vai se despreocupando com as situações da sua rotina, do seu dia a dia. E aí, então ele desencarna com mais tranquilidade. Enquanto que aquele que desencarna subitamente, ele desencarna ativo.
envolvido com todas as suas atividades, com todas as suas preocupações, com todas as suas relações. Então, até a forma de desencarnar também tem essa influência. E somando-se naturalmente a sua cultura, o seu entendimento, aquilo que ele pensa sobre. A questão dos sofrimentos, por exemplo, que nós observamos, dos espíritos que são muito apegados à vida material. Porque esse é o meu carro, essa é a minha família, esse é o meu emprego, essa é a minha posição, esse é o meu mundo. E de repente ele desencarna e não consegue se desprender daquilo tudo, porque o mais importante que ele tinha era exatamente aquilo que ele levava. Então é como se ele tivesse abraçado, colocando todos esses elementos num grande pacote e ficar abraçado a ele mesmo depois de desencarnar. Só que é algo que ele não consegue pegar, porque foge ao seu domínio, ele não tem condições de pensar nisso. Algo que é muito pavoroso para nós também é exatamente a forma de lidar com o corpo daquele que acaba de desencarnar. Como é que vai acontecer para ele? Ele vai ser sepultado, que é o processo que a gente chama de inumação. Ele vai ser cremado. Antes disso, no seu preparo, o corpo dele vai ser dissecado para fazer uma autópsia. Quando ele desencarna, ele tem ali os cuidados da sua família, os cuidados do seu amigo em levá-lo por todo o tratamento, por todo o processo, ou ele vai ficar simplesmente esquecido, como se fosse um indigente? Vai ser aquele corpo que vai ser esquecido no meio do nada? Então a visão da morte para nós hoje, naquilo que diz respeito ao nosso corpo material, também é algo que nos apavora, porque nós associamos diretamente a visão que eu tenho do corpo físico para a visão que eu tenho do espírito. E cada espírito que desencarna tem uma visão diferente. Divaldo nos lembra, por exemplo, que os mecanismos do mundo espiritual para a proteção dos espíritos, de acordo com o seu merecimento, de acordo com os seus valores, é muito variado. Nós temos pessoas, por exemplo, que, tendo uma vida material muito bem provida, uma pessoa com muitos bons relacionamentos, mas com tendências muito materialistas, depois que ele desencarna, por exemplo, ele continua preso ao seu corpo físico, sentindo todos os efeitos das manipulações do seu corpo, dos efeitos da decomposição. Se por acaso ele passou por uma doença, teve um mal súbito e veio desencarnar, ele é levado para o Instituto Médico Legal e é feita uma autópsia. E o espírito, pelo seu apego, ele pode sentir os efeitos daquilo. Como nós temos ali vários relatos, ou de espíritos suicidas, ou de espíritos apegados, que relatam, gritando, que sentiram tudo aquilo que faziam com seus corpos. E depois do preparo, colocam-no, por exemplo, para o sepultamento, e ele sente o efeito da decomposição do seu corpo, ou então, no caso de uma cremação, ele sente o calor, aquele efeito destrutivo sobre ele pelo seu apego. E isso porque era uma pessoa que tinha uma vida bem estabelecida. Por outro lado, nós temos aqueles que eram indigentes, pessoas que viviam tentando sobreviver, na verdade. E aí então depois ele desencarna, o seu corpo é levado para uma faculdade de medicina e ele é desconectado rapidamente do seu corpo para que não sofra os efeitos. Porque embora ele não tenha tido uma vida produtiva dentro dos padrões da sociedade, ele era uma pessoa que tinha merecimento para ser socorrido, que a sua expiação era exatamente essa indiferença da sociedade, esse esquecimento. E mesmo depois do desencarne, o seu corpo ainda serviu para fins produtivos. Então cada espírito constrói o seu próprio destino no mundo espiritual de acordo com a sua vivência hoje. E embora o modo como nós lidamos com os nossos corpos seja algo que nos preocupa, até mesmo nós temos pessoas que têm medo de doação de órgãos, né? Quantas pessoas aqui no Brasil, por exemplo, todos somos doadores em potenciais até que nós recusemos essa condição. Então eu tenho que dizer, sou doador de órgãos ou não sou doador de órgãos. E por isso, então, eu não aceitando essa condição, meu corpo é preservado do jeito que eu desejo. Então, quer dizer, por efeito legal, todos somos doadores em potencial. Mas muitas pessoas se recusam a isso. Não, eu não quero fazer isso, porque depois que eu desencarnar, eu não sei se eu vou estar morto ou se eu não vou estar morto, eu não sei se eu vou chegar no mundo espiritual cego depois de tirarem as minhas córneas, depois de tirarem meu coração, como é que isso vai acontecer? Então cada um de nós temos uma reação diferente diante disso. Doação de órgãos, os corpos que são formas de sepultamento, ou formas de tratamento dos seus corpos. Temos até uma técnica nova, que é a dissolução dos corpos.
produtos químicos. Um corpo é colocado no produto químico, ele vai se desfazendo durante pouco tempo e de repente essa substância simplesmente é descartada. Temos aí então várias e várias formas de lidar com essa situação. No que diz respeito ao pós-morte, por exemplo, o que vem depois da morte? Algumas pessoas dizem que sonham, outras pessoas dizem que ouvem, que leem, outras pessoas experimentam, como é o caso, por exemplo, da experiência de quase morte. Muitas pessoas que vão lá, passam por acidentes, passam por cirurgias, ficam hospitalizadas e tudo mais, e de repente dizem que tiveram um sonho em que se projetaram para o espaço, viram ali um túnel, viram luzes, viram pessoas, e depois que voltaram, esse é um relato interessante de documentários que foram produzidos, que pessoas que relatavam isso tudo e depois diziam, olha, depois que eu passei por essa sensação, vendo que era uma sensação agradável e que eu tive que voltar para o meu corpo físico contra a minha vontade, porque eu estava com pessoas que eu não lembrava, embora eu não lembrasse quem fossem, me eram agradáveis. E eu senti uma sensação de leveza, aquela dor que eu sentia de um acidente, da minha doença, da cirurgia, já não mais me incomodava. Então eu tive que voltar à força, disseram, não é a sua hora ainda. E essas pessoas voltaram com uma outra perspectiva de vida a respeito da morte. E livros foram publicados sobre isso, principalmente livros americanos. Alguns deles traduzidos para o português, vieram para o Brasil, tive a oportunidade de ler alguns. Muitas pessoas que faziam relatos muito semelhantes, e essa questão da experiência de quase morte é mesmo até, valeu professor, até mais, é mesmo até temas de discussão da nossa ciência, da nossa filosofia, da nossa medicina, das nossas crenças. Quando médicos dizem que determinadas situações do nosso corpo físico provocam reações na nossa mente que dá aquela ideia de uma imagem que foi criada. Por outro lado, experiências que estão sendo feitas, inclusive por grupos espíritas, aqui no Brasil, por exemplo, na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos ali um grupo de profissionais da área de saúde, como psicólogos, psiquiatras, médicos, que fazem estudos sobre experiências de quase morte. E a experiência, como nós sabemos, é a seguinte, né? As pessoas dizem que veem aquilo que acontece nas salas, ouvem aquilo que acontece nas salas, mesmo estando no estado de coma, no estado de inconsciência profunda, absoluta. E aí então eles estão fazendo experiências para comprovar que aquele indivíduo realmente viu aquilo tudo. Uma delas, como nós já conversamos, é colocar, por exemplo, um desenho no alto da sala virado para cima, em cima de um armário, em cima de alguma prateleira ou coisa parecida, para que o espírito, quando ele diz assim, eu me vi flutuando em cima do meu corpo, flutuando no alto do teto, ele vai ter condições de ver alguma coisa. Se ele trouxer um relato daquele desenho que ninguém sabe, a não ser os experimentadores, vai ser então uma comprovação de que aquilo é fato. Para aqueles cientistas que são mais materialistas, dizem que esses psicólogos e psiquiatras precisam de psicólogos e psiquiatras porque estão ficando loucos. Para aqueles que são mais voltados para os estudos da espiritualidade, acreditam que esse é um passo importante, porque está aliando a ciência, a metodologia científica, com também as experiências espiritualistas ou espirituais que estão vivendo por aí. Por isso, então, nós temos ali várias e várias situações que nos levam a essas reflexões a respeito do mundo espiritual. Dentro da doutrina espírita, a partir do momento em que ela chegou lá em meados do século XIX. Aqui no Brasil chegou década de 80 do século XIX, trazidas por aqueles que trabalhavam com homeopatia, né, que eram os brasileiros que iam estudar na Europa. E depois aqui no Brasil sendo difundido com muito mais força na década de 50, década de 40, com os livros publicados por Chico Xavier, as pessoas começaram a ter uma perspectiva diferente da continuidade da vida. E hoje, passados aí 70 anos mais ou menos, desde a publicação de Nosso Lar, na década de 40, lembrando que a história de Nosso Lar acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Então, de lá para cá, se vocês puderem, consultem para mim, por favor, quando foi a publicação do Nosso Lar, que eu acabei não me preocupando com esse dado. Coloquem para nós na área de texto, por gentileza. Corre todo mundo, aí vai para o Google. E aí então, 44, Ana, certeza? A história pode acontecer em 44, mas quando foi a publicação do livro? Essa que é a minha preocupação. Preocupação não, a minha curiosidade. Tá? Se for a mesma coisa então, mas foi nessa época, década de 40. Né?
década de 40, no final da década de 40 do século passado. E então de lá para cá, muitas e muitas obras foram publicadas, não apenas por Chico Xavier, mas por vários outros médiuns, que trouxeram para nós também relatos sobre a vida espiritual. Independente do seu conteúdo, começamos a ter uma perspectiva diferente, percebendo que a morte, por exemplo, não é aquela ideia que você tem do céu e do inferno, que é algo que provoca, dentro dessa visão dogmática, algo que provoca muito medo, muitas angústias. Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o purgatório? Será que eu vou ficar ali até o juízo final? E quando eu for para o juízo final, será que os meus pecados serão perdoados e tudo mais? Então muitas pessoas têm medo do desencarne pela culpa. Certa resposta? Beleza, 44. Joinha. Então em 1944, ganhou estrelinha, tá, Ana? Estrelinha para o seu caderninho. Então, nesse caso nós temos ali que a visão a respeito da morte começou a se modificar. E hoje, passados esses 70 anos a partir dessa publicação, quase 70 anos a partir dessa publicação, nós temos ali, por exemplo, que filmes são escritos, filmes são produzidos, novelas, seriados, histórias de um modo geral, são produzidas não mais com a preocupação do inferno. Até mesmo na época em que nós tivemos a publicação da Divina Comédia, lá no começo antes de Cristo, se eu não me engano. Pesquisem para mim a Divina Comédia, quando ela foi publicada. Eu acho que foi no século III antes de Cristo, mas dá uma olhadinha, por favor. Então, desde a época da Divina Comédia, que foi... né? Tá bom, Vana, beleza. Então, desde aquela época em que nós começamos a ter uma visão, 1200, né? Então século XII, século XIII a.C. Então, desde daquela época, que a igreja acabou pegando então essa referência de Dante Alighieri para trazer para nós essa visão do inferno. Já que nós tivemos ali 1200 depois de Cristo? Ah, então beleza, tá. Então século XII para o século XI para o século XII, então, né? Tá. Então nós tivemos ali, a igreja se apegou, por exemplo, a essa descrição de Dante Alighieri, que passou pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso, trazendo para nós ali as várias esferas do mundo espiritual, principalmente do inferno, né, que nós temos ali vários tipos de pecados. Existem aqueles, por exemplo, né, Dante Alighieri colocava aqui os pecados da fraqueza e os pecados do caráter. Ou seja, se você erra, por exemplo, pela gula, é porque você é fraco. Se você erra pela luxúria, você é fraco. Mas se você erra pela traição, o seu pecado é maior. Aliás, a perfídia, que é a traição, é o mais profundo dos pecados que tem no inferno. Então, quer dizer, cada uma das dimensões classifica, por exemplo, os vários tipos de pecados e os vários tipos de sofrimento. Naquele filme Amor Além da Vida, conta para nós uma passagem, né, uma viagem no mundo espiritual baseada na descrição de Dante Alighieri. Então a igreja durante muito tempo se apegou a essa referência para tratar desse assunto, para falar sobre o mundo espiritual. Mas mesmo assim, o mais interessante é que, embora tenham descrito essas várias dimensões onde os espíritos se encontram no mundo espiritual, no purgatório ou mesmo no paraíso, nós lembramos que Dante Alighieri era um espírito que transitava com toda a naturalidade. É ele que descrevia, é ele que convivia, que entrevistava, que perguntava. Então nós vemos que a liberdade que o espírito tem no mundo espiritual é muito semelhante a essa liberdade que a própria doutrina traz através da comunicação dos espíritos. E aí então nós tivemos muitos livros publicados, a literatura, as comunicações que viam, principalmente através desse trabalho de compreensão, desse trabalho de consolação, trazido por Chico Xavier e por outros médiuns também, que as pessoas começavam a ler e pensando assim, olha, eu estou vivo, eu estou bem, eu estou com fulano, eu estou desse jeito e coisa e tal. Começamos a ver a morte de modo diferente. Então, quer dizer, na verdade a gente pensa assim, as pessoas começaram a ter interesse em conhecer o mundo espiritual, mas preocupados com esse momento de transição que é a morte. Então, como dizia o velho ditado popular, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Isso porque nós começamos a ter ali um pensamento diferente do mundo espiritual. Quando se trata, por exemplo, do efeito que nós encarnados podemos fazer sobre os desencarnados, nós enviamos, por exemplo, ali as nossas preces, os nossos pensamentos para todos esses espíritos, sempre já com a certeza de que eles nos ouvirão.
E isso já é algo, um efeito bastante positivo, porque anteriormente nós tínhamos ali, nas outras religiões, como no catolicismo, acender velas para poder iluminar o caminho dos mortos. Aqui em São Paulo nós temos um museu, uma igreja chamada Igreja das Almas, onde quando é na época de finados, né, 2 de novembro chegando por aqui, temos o velário, que é ali no altar onde as pessoas acendem as suas velas, direcionando suas preces para os seus mortos. Só que acendiam as suas velas sem imaginar. Tá, eu estou acendendo a vela, eu espero que ele esteja bem em algum lugar. De repente, com as comunicações vindas da doutrina, ele já tem quase o endereço certo para onde enviar suas preces. E isso já é extremamente consolador. Já mudou completamente a visão do sofrimento, a morte daquela perspectiva tétrica, aquelas pessoas chorando, vestidas de preto, imaginando o fim de tudo e tudo mais, para um sofrimento da separação, que já é algo diferente. Porque se antes você era a destruição permanente de uma pessoa que você tivesse afeto, hoje é uma separação. Então, na verdade, hoje o que as pessoas sofrem não é a certeza da destruição absoluta. Elas sofrem muitas vezes pela incerteza. Será que é verdade? Será que realmente eu vou encontrar depois? Será que ela foi para um lugar bom? Então nós vamos modificando com o passar do tempo, e a gente lembra sempre que a natureza não tem pressa para poder trazer as suas mudanças. Com o passar do tempo, durante todos esses séculos, essa visão da morte ela é destruidora, pavorosa. Hoje já é uma separação dolorosa, que continua mesmo assim, dentro desse tema que nós estudamos, uma das razões que provocam infelicidades para nós que estamos aqui encarnados. Mas para aqueles que estão encarnados, né? Tá, vai com Deus, Cora, bom dia para você. Então, para nós que estamos aqui agora encarnados, mas para aqueles que estão desencarnados, estão aguardando ansiosamente o retorno de uma pessoa querida que saiu para realizar uma grande tarefa, uma tarefa difícil, complexa, e que agora retorna ali para o seu convívio. Aí nós temos aquela música tão interessante, né, que é do Milton Nascimento, Chegadas e Partidas, que fala sobre isso. Tem uns que querem ir, outros querem ficar, uns vão contra a vontade, outros ficam contra a vontade. E aí fala exatamente daquela grande estação que representa exatamente aqui o nosso estágio no mundo material. Vamos rapidamente então aqui recorrer ao nosso Livro dos Espíritos, para lermos aqui as duas questões que Kardec coloca a esse respeito. Ele foi muito objetivo sobre essas duas questões, que falam sobre o sofrimento da morte, mas a doutrina espírita, a própria codificação está tão repleta com tantas comunicações, repleta com tantas e tantas informações sobre esse tema, que ele só quis mesmo abordar a razão dos nossos sofrimentos. Então, item 5, preocupação com a morte, ou medo da morte. Questão 941. A pergunta: a preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por essa preocupação, mas por que essa preocupação se elas têm um futuro pela frente? Isso é uma pergunta muito óbvia, vindo de Allan Kardec, que tinha comunicação com os espíritos de uma consciência plena da continuidade da vida no mundo espiritual. Mas por que as pessoas ainda se sentem perplexas diante desse momento? A resposta dos espíritos: é errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, porque eles ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem um fogo eterno que deve queimá-los sem o destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer. Então aqui na verdade começa então a alimentar a descrença no mundo espiritual
do que vem depois do mundo espiritual, do que vai acontecer depois. Então essa dúvida acaba sendo uma das dores mais angustiantes que nós podemos encontrar, mas isso é motivado por uma descrença naquilo que as próprias tradições religiosas trazem, já que a razão não pode aceitar. Imaginar que você vai para tal lugar, que você vai sofrer tal coisa, porque você fez isso. Esse justo, Ju, é aquele que pratica, né, as leis naturais da sua forma mais plena. É aquele que não prejudica o seu próximo, aquele que não prejudica a si mesmo, aquele que tem respeito por tudo e por todos. Então, quer dizer, muitas vezes ele, mesmo não tendo essa atitude, preocupado com o que vem depois, ele sofre o efeito positivo das suas atitudes. Ou seja, ele conseguiu planejar de um modo inconsciente o seu futuro tranquilo. Que são muitos os espíritos que despertam no mundo espiritual, e depois de despertar ele diz assim: poxa vida, mas quem são vocês que são pessoas tão boas, tão generosas? O que eu fiz para merecer tudo isso? Eu não fiz nada demais, só que o pouco que ele fez foi esse nada demais. Aliás, foi esse mais do que normalmente se faz. Né? Então essa justiça, esse justo, é aquilo que nós, dentro dessas virtudes cristãs, que procuramos estudar, procuramos praticar, procuramos compreender, é aquilo que dá para nós essa certeza de saber assim: olha, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que eu vou bem. Isso é o que basta para mim. Se eu tenho alguns conflitos, esses conflitos serão resolvidos com o passar do tempo. Mas assim, eu tenho consciência de que, certamente não fiz mal para ninguém, não destruí nada, não prejudiquei ninguém e tudo mais, então eu posso partir tranquilo. Diferentemente daquela ideia do descanso em paz que as religiões tradicionais trazem, imaginando que você vai dormir para sempre. Sendo que na verdade você vai acordar e é aí que vai começar então a sua atividade. E a pergunta é: como você vai agir diante dessa atividade? Kardec faz um comentário sobre essa questão. Diz para nós aqui: o homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Ou seja, aquela felicidade ilusória, né? Confundindo conforto e prazer com felicidade. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte os amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões que tem neste mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que não fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Para a gente fechar, 942. Algumas pessoas acharão esses conselhos de felicidades um pouco banais. Não verão neles o que chama lugares comuns ou verdades sediças, e não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Resposta dos espíritos: há as que dirão isso, e numerosas. Mas muitas delas são como certos doentes, aos quais o médico prescreve a dieta. Desejariam ser curados sem remédios e continuando a entregar-se aos excessos. Aquilo que nós conversamos numa outra vez, para poder concluir aqui o nosso raciocínio, quando a gente fala assim: olha, você precisa mudar a sua conduta para que você possa ter um futuro melhor. Sabendo que os estímulos que nós temos do mundo material são estímulos muito mais intensos, estímulos muito mais poderosos, dificilmente a gente vai ter alguém que aceite simplesmente essa ideia de: olha, deixa tudo aquilo que você faz, que é prazeroso, mas que te faz mal, para você se planejar para viver um futuro diferente. Como há essa incerteza do futuro, dificilmente a gente vai fazer uma troca. Eu vou abrir mão daquilo que para mim hoje é prazeroso, esperando que talvez um futuro me dê algo de positivo. Então, pelo sim, pelo não, como diz o ditado popular, mais vale um na mão do que dois voando. Eu prefiro então viver com aquilo que eu tenho hoje, que é uma certeza de uma tranquilidade, de uma felicidade
de um conforto, de uma segurança, do que abrir mão de tudo isso, fazendo ali aqueles sacrifícios da minha alimentação, do meu comportamento, da minha convivência, dos meus apegos, dos meus caprichos. Vale muito mais eu viver em função desses elementos que estão próximos e que são reais para mim, do que ficar imaginando aquilo que futuramente pode surgir. Vai que eu abra mão de tudo isso e não aconteça nada. Quando a gente vê o exemplo desses espíritos que estão entre nós para trazerem exemplos de condutas, né, principalmente voltados, por exemplo, para as grandes religiões que nós vemos, né, que a gente sempre cita, aqueles que são os mais conhecidos, mas nós temos aqueles que são desconhecidos para nós, que viraram santos, que viraram ídolos, que viraram modelos de condutas perante a sociedade. Eles viveram completamente fora dessa realidade materialista que nós vivemos hoje. Não viveram os excessos da sexualidade, não viveram os acessos dos apegos materiais, não tiveram necessidade de se sentirem importantes, viveram se doando em função do amor que alimentavam. E a gente pensa assim, você está disposto a abrir mão de tudo que você faz para viver como aquele santo, como aquela santa, como aquele espírito bondoso que esteve aqui? Aí quantas pessoas dizem assim, sinto muito, mas eu não nasci para ser Frei Damião, não nasci para ser Madre Teresa, não nasci para ser Chico Xavier. Eu nasci para ser eu mesmo. Mas você não tem vontade de ser tão especial como eles foram? Ah, vontade a gente tem, mas sabe como é que é, né? Então a gente faz as nossas opções vivendo em função, né, daquilo que é mais interessante para nós. E certamente, se esses espíritos vivem em função desses valores espirituais, é porque já conseguiram atingir um grau de compreensão que esses valores são realmente importantes. Eles não são simplesmente aventureiros que disseram assim, eu vou viver como bonzinho para ver o que vai dar. Eles já trazem em suas consciências esse modelo de conduta, porque as experiências que já viveram, tanto encarnados como desencarnados, já solidificaram essa certeza, essa convicção. Fazem isso porque sabem que é a coisa certa. Nós estamos aprendendo ainda. De certo modo, aquilo que é mais grosseiro, a gente já sabe que é errado. Mas aquilo que é mais sutil, para nós é normal. É só um pecadinho, é só uma escorregadinha, não tem nada demais. E aí então a gente vive dessa forma, sem essa convicção de que há um futuro diferente. E que essa nossa conduta vai realmente determinar de que modo que vai ser a nossa forma de viver. Bom, meus amigos, fechando por aqui, não, Ju, é só um pecadinho, isso aí não dói nada. Isso aí rapidinho a gente resolve, né? Paga algumas prestações e coisa e tal. Pois é, né? Cara de pau, ainda tem essa desculpa ainda por cima, né? Então é aquilo que a gente faz contra nós mesmos, aquilo que a gente faz contra as pessoas, são esses comportamentos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, dos prazeres fúteis, que para nós é importante porque nos provoca um grande estímulo. Mas certamente um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, eu não acredito que certa vez eu errei por causa disso. Eu preferi pegar esse caminho para poder viver esse pequeno prazer do que o outro que era para mim uma certeza. Mas isso vai depender do quê? Do nosso grau de esclarecimento. A doutrina hoje procura atingir, difundir as suas ideias, mas a gente vê que o mundo hoje não é assim. A gente não precisa viver em função do medo, em função daquele terrorismo espiritual. Não faça isso, porque é pecado e você vai para o inferno. Porque o diabo vai te levar. Isso não é uma ideia disseminada aqui no Brasil, por exemplo, no Ocidente de um modo geral, pelas religiões tradicionais. Se você peca, pode ter certeza que você vai arder nas chamas do inferno. Então, em vez do Espiritismo trazer o terrorismo espiritual, ele traz o esclarecimento e desenvolve a responsabilidade. E é isso que os Espíritos vêm nos dizer, exatamente isso. Nós temos que viver em função das nossas ações. E a certeza da continuidade da vida no mundo espiritual é algo que não nos deve provocar morte. Sofremos pela separação, sofremos pela saudade, mas jamais sofremos pelo medo do nada, principalmente. Fechamos por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Vou passar para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós. E daqui a pouco estamos de volta aqui para trazer os recadinhos para vocês. Pode subir, Fernanda? Lembrando que o nosso próximo tema, aqui do nosso Livro dos Espíritos, é exatamente preocupação com a morte, desgosto pela vida
suicídio, um tema muito doloroso que a gente vai estudar no nosso próximo encontro do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, mas amanhã a gente volta a estudar o Livro dos Médiuns, agora para concluir o assunto sobre casas assombrosas.